Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública para discutir os estudos de identificação e delimitação de terra indígena Capoinhori, Mato Grosso e Pará, bem como identificar os seus impactos para os municípios de Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, no estado de Mato Grosso, e São Félix do Xingu, no estado do Pará. Agradecer à Polícia Militar, que está conosco também desde manhã cedo, ao grupamento aéreo da Polícia Militar do estado de Mato Grosso, a FAMATO, a AMPA, os sindicatos rurais, a Acrimate, esqueci mais alguém? A ProSoja, muito bem, a ProSoja, e também a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, que nós estamos ali nos embates em prol, primeiro, da agricultura brasileira, e nós, aqui no Mato Grosso, a defesa da agricultura de Mato Grosso, e vigilantes em todos os assuntos. Hoje, o que nos traz aqui é essa nova demarcação, ou extensão de uma demarcação, ou a verificação de uma demarcação. A gente não sabe ainda como é que vai ser definido isso. Tivemos acesso aos estudos na última terça-feira, durante a audiência pública convocada por mim lá, em conjunto com a deputada Silvia Waipi, onde nós conseguimos unificar ali 3 comissões dentro da Câmara Federal, onde tanto o Medeiros como o Assis fazem parte, que é da agricultura, desenvolvimento agrário e dos povos indígenas, né? Para que a gente pudesse entender e chegar num ponto comum. Nós tivemos na terça-feira a convocação, o convite à ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, e a presidente da FUNAI, né, a Joênia Uapixana, esses nomes são meio difíceis, Uapixana, onde nós tivemos um embate até quase 13h, no horário de Brasília, discutindo todas as questões, vírgula por vírgula, sobre o que está acontecendo aqui. Eles fizeram uma explicação técnica, apresentaram a parte histórica de todo esse processo, apresentamos nossos questionamentos, a ministra não deu conta de responder, ela pediu para responder em 30 dias o nosso questionamento, perguntas práticas do que vai acontecer caso aconteça uma demarcação, o que justifica essa demarcação, as pessoas que serão atingidas, elas serão ressarcidas, não serão ressarcidas, serão realocadas, não serão realocadas, e ela não deu conta de responder. A presidente da FUNAI fez algumas explicações técnicas para a gente. Vamos aguardar esses 30 dias, mas o nosso trabalho continua. Já fizemos a solicitação para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, compareça na Comissão da Agricultura, porque ele também faz parte desse processo de delimitação, porque ele nos explique também como é que o Ministério da Justiça vai se portar nessa situação. A realização da presente audiência pública tem o papel de ouvir os senhores, que são partes integrantes de todo o processo, e assim contribuir com as soluções pacíficas à luz da lei, do respeito com relação ao processo de demarcação das terras nesta região. É preciso garantir que direitos de todas as partes envolvidas sejam preservadas e cumpridas. Os direitos das comunidades indígenas, os direitos dos agricultores, da propriedade privada, de todas as famílias que lá residem. O caminho do diálogo é sempre o melhor do que o conflito. Então, desde já, nos comprometemos, toda a nossa bancada, como deputados federais e senadores, governador, vice-governador do Estado e demais autoridades, aqui presentes os prefeitos e vereadores, polícia militar, delegado de polícia e os representantes das instituições voltadas ao agronegócio, para construir um consenso e ajudar na solução dessa situação. Para estarmos na mesma página sobre este assunto, gostaria de passar aos senhores algumas informações a respeito do histórico da FUNAI sobre esse processo de demarcação. O processo de demarcação, ele começou em 1997, onde foi realizado o primeiro levantamento das informações. Em 2001, foi realizada a reivindicação área etnográfica,
Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão saber me dizer depois se essas datas são reais. 2003 foi realizado estudos preliminares na região. 2004 foi criado um grupo de trabalho de identificação e delimitação. 2012 foi criado um novo grupo de trabalho com identificação e delimitação. 2015 foi feita a recomposição desse grupo de trabalho. Em 28 de julho de 2023, o Ministério dos Povos Indígenas publicou o despacho decisório número 80/2023, que reconhece os estudos de identificação e delimitação da terra indígena Capote-Inhore. Neste momento, o processo encontra-se na fase de terra indígena delimitada. O que é isso? Conforme previsto no Decreto 1775 de 96, os interessados terão o prazo de 90 dias para apresentar a contestação, a partir da publicação do estudo no Diário Oficial da União, que já foi realizado, e no Diário Oficial do Estado, que, conforme informações hoje, foi publicado no dia de ontem. Então, já começou o prazo para que todos aqui apresentem as informações necessárias no processo administrativo. Vale destacar que o prazo de 90 dias passou agora, nesse momento, depois dessa informação que eu tive hoje, passou a ser contabilizado, pois o resumo não havia sido publicado e já está publicado em ambos os diários oficiais. Eu só não tenho a informação se já foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, mas no Estado de Mato Grosso já foi publicado. Depois desse prazo, a FUNAI responderá às contestações e enviará o processo para o Ministério dos Povos Indígenas e para o Ministério da Justiça para deliberação. Em razão de toda essa insegurança jurídica e do potencial de intermináveis conflitos fundiários que poderão gerar este processo, criamos na Câmara dos Deputados Federais uma comissão externa destinada a apurar e acompanhar as iniciativas da FUNAI em relação à delimitação destas áreas. Por fim, agradeço a presença de todos e peço para que todos estejam conosco nesse momento, porque não adianta os deputados federais, os senadores, apesar que nós fomos eleitos para representá-los, lutarmos lá na Câmara Federal, no Senado Federal, sem os senhores estarem conosco. Já adianto a informação que hoje, durante a visita técnica nossa na aldeia em questão, a informação do próprio cacique de lá, eles estão já se arrumando para amanhã, no máximo domingo à noite ou segunda-feira pela manhã, eles vão para Brasília em vários ônibus. Para quê? Para fazer uma pressão, tanto no Senado, que aí o deputado federal José Medeiros vai explicar melhor sobre essa situação do Senado, a deputada Waipi, vou pedir para a senhora falar sobre o marco temporal, e o deputado Assis sobre a situação desse processo do marco temporal lá na Câmara Federal, como nós fizemos hoje. Eles vão estar lá porque está previsto na próxima quarta-feira o projeto de lei que a gente fala sobre o marco temporal deve ir à votação no Senado, e no próximo dia 20 também será reiniciado o julgamento do marco temporal no STF. Então, eles estão organizados para lá estarem representados. Desde a semana passada já estão indo, e essa semana eles vão de forma maciça para Brasília. Nesse momento, eu quero passar primeiro a palavra para a deputada Silvia Waipi, para que ela possa apresentar para os senhores o conhecimento que ela tem sobre demarcação de áreas e o marco temporal, e para que vocês possam entender realmente como está esse cenário. Uma mulher da Amazônia brasileira, eu sou uma mulher do Norte, uma filha do Amapá, uma mulher indígena. E, diferente de tantos e tantos outros, eu tive que romper com o ideal imaginário. O que é o ideal imaginário? O ideal imaginário é aquele que segrega, condena indígenas, povos a viverem como se fossem 1500. Então, se você não estiver com a característica de um povo que vive em 1500, mesmo nós estando no século 21, nós não somos quem nós dizemos ser. A partir daí, eu quero que vocês entendam que
todo esse problema que vocês estão passando, ele é um problema maior, muito maior, senhores prefeitos, vereadores, deputados estaduais e representações econômicas do desenvolvimento econômico da região. Esse é um problema internacional que visa impedir o desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente em áreas de uma maior vantagem mineral. Seja ela por questão de fosfato, seja ela por questão de ouro, seja ela por questão de potássio, seja ela por questão de tântalo, seja ela por questão de nióbio. E vai muito mais além. O Brasil, por conta das suas enormes riquezas e possibilidades, ameaça um mercado internacional. Então, se o Brasil não for controlado, ele será a maior potência do mundo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mas é preciso que esse mercado seja controlado. E aconteceu um planejamento em 1981, em Genebra, onde 12 organizações se uniram e, a partir daí, criaram um planejamento para controlar o Estado brasileiro ou os países que tivessem uma porção da Amazônia. Nós nos debruçamos sobre esses documentos que foram traduzidos em 1987. E nesses documentos é uma trama que, inclusive, rebate sobre emendas constitucionais. Esse documento foi traduzido em 1987. Em 1988 nós tivemos a nossa Constituição. Nós tivemos logo por conseguinte a Convenção 169 da OIT, que diz que todo aquele que se auto-reconhece indígena é indígena, desde que conserve pelo menos uma manifestação cultural do povo que vivia na época da colonização e que descendesse de um povo pré-colombiano. O que significa? Significa que qualquer um aqui que tenha sangue indígena, mesmo que não viva dentro de uma aldeia, é indígena. Em 1988, a Constituição Federal, ela dedicou um artigo inteiro, o artigo 231, onde ele reconhece indígenas como cidadãos detentores de direitos. É justamente isso. O marco temporal, a Constituição, em 1988, por meio do seu artigo 231, determinou que indígenas são detentores de direitos e que as terras tradicionalmente ocupadas naquele momento da promulgação da Constituição é uma terra indígena. Então, se aquela terra não estava ocupada no momento da Constituição, essa terra não seria considerada indígena. Mas nós vamos mais adiante. O que é que foi criado a partir daí? Então, nós não podemos ser, com uma narrativa, um grupo muito bem pago e instruído, conseguiu coaptar indígenas e taxar sobre eles uma narrativa. Chamar, então, a Constituição, o artigo 231, marco temporal, como inconstitucional. Bom, se nós chamamos a Constituição, que é o marco temporal, de inconstitucional, nós criamos um outro problema jurídico, que é o próprio artigo 231. Então, eu digo que esse artigo não funciona? Então, povos indígenas não existem? Veja a instabilidade jurídica deste momento. E é isso que nós sustentamos. Nós apoiamos o marco temporal, a Constituição Federal, como um ponto final de brigas e problemas entre qualquer cidadão, seja ele indígena, seja ele não indígena, seja ele urbano, seja ele quem for. Nós participamos de uma comissão, não só essa comissão externa, mas outras comissões que visam garantir o desenvolvimento econômico de povos. Vejam, muitas pessoas
se aproveitam desta narrativa do indígena para impedir o desenvolvimento econômico das regiões. Então, tanto indígenas quanto vocês estão sendo vítimas. Então, aqui não é um local onde a gente vai dizer que o indígena é culpado, que não tinha índio naquele lugar, etc. Ou que alguém aqui invadiu. Nós não falamos sobre isso. Nós estamos falando que todos vocês estão sendo vítimas de um processo, de um momento histórico que visa impedir e criar problemas e divisões no território brasileiro para impedir que a nossa economia avance. Então, esses povos, que são 60, né? São 60 pessoas. Uma hora a FUNAI diz que são 60, nós chegamos agora há pouco na aldeia, não era mais 60, já era 150, e nós apertamos um pouco, já não era mais isso. Só tinham 8 pessoas lá. Então, nós entendemos, nossa responsabilidade aqui é garantir que tudo seja feito da melhor forma possível, juridicamente. Então, conforme for, nós sabemos que, caso haja uma homologação dessa terra, graves problemas econômicos irão se sobrepor sobre vários municípios. Veja, não estou falando que aquele povo não tem direito, eu estou falando a consequência daquilo que pode acontecer. O meu estado, no ano de 2000, eu me propus a ajudá-los porque o meu estado passou por isso. Não por uma questão de demarcação, porque as terras já estavam homologadas e não havia problemas. Mas no ano de 2000, Fernando Henrique Cardoso resolveu criar o maior parque ecológico, o maior parque florestal do mundo, em troca de mais de 81 bilhões de dólares. Dinheiro esse que o povo do norte nunca viu. Mais de 73% do estado foi bloqueado. Toda a capital do estado do Amapá hoje só tem 4% de saneamento. Uma população que vive da pobreza, sendo vítima do narcotráfico, rota do tráfico humano e da exploração sexual infantil. O meu estado passou por isso. E eu não quero que vocês passem pela mesma coisa que o meu estado vem passando. Então eu trago o meu discurso, eu trago a realidade do meu povo que passa fome, sim, e que vive sujeito a manipulações e ficam à mercê do tráfico e da criminalidade naquela região. Nós não temos como gerar um emprego, porque todos dependem de uma Bolsa Família. Mais de 64% da população vive de benefício social. Não há quem aguente. Sabe quem paga isso? Você, que está gerando e que está mantendo a economia desse país. Se vocês quebrarem, o meu estado quebra. Se a economia do país, se o agro não funcionar, se a mineração não funcionar, o país quebra. E eu vim aqui para defender a economia brasileira. Eu não vim para defender A, B ou C, mas a economia brasileira para que cada estado, para que cada município afetado possa garantir uma assistência ao seu povo que paga imposto e que gera e que faz girar a economia brasileira. Então, contem com o meu apoio, contem com o meu entendimento, contem com as nossas manifestações. Principalmente, acabaram de me informar que nós temos uma audiência já marcada para segunda-feira com o STF para falar sobre o marco temporal. Então, eu já comentei aqui com o Medeiros, ele vai comigo. Se algum prefeito aqui tiver a disponibilidade, eu vou precisar do nome para que nós possamos defender o norte brasileiro, o estado do Pará e o Mato Grosso. Obrigada. Passar a palavra ao Coronel Assis e informar, Assis, nós já estamos na Globo. Comissão externa faz audiência pública e entra em terra indígena. Passo a palavra para você. Eu quero começar a minha fala aqui cumprimentando
as autoridades aqui presentes, cumprimentar, né, a nossa presidente dessa audiência pública aqui, minha colega de parlamento, Coronel Fernanda, cumprimentar também, né, o nosso querido amigo também, parlamentar Zé Medeiros, deputado federal, cumprimentar a nossa deputada Silva Uaiapi, que me falou antes de mim aqui também, uma grande parlamentar lá na Câmara dos Deputados. Cumprimentar de forma especial aqui o nosso anfitrião da cidade, aqui, o prefeito Abimael, um grande defensor das causas do Araguaia, a prefeita Jô também, onde estivemos no seu município na manhã de hoje. Cumprimentar também o nosso presidente da Câmara Municipal, vereador Divino, né, e também cumprimentar todos os demais vereadores, na pessoa do vereador Lédio, do vereador Lázaro, que são aí da nossa agremiação partidária, União Brasil. Cumprimentar o senhor Gustavo, presidente aqui do Sindicato Rural. Cumprimentar também, né, o Talécio, Netão, aqui representantes do Sistema Famato. Em vossos nomes, cumprimentar também todos os demais produtores rurais do Mato Grosso, do Pará, que aqui se encontram, né, e dizer que é uma grande honra poder estar aqui essa noite. Cumprimentar especialmente também aqui nosso colega policial militar, né, o nosso comandante regional aqui, Coronel Noelso, né, obrigado também pelo apoio aí, agradeça o comando da Polícia Militar, a Secretaria, o governador Mauro Mendes, por todo o apoio que tem dado aí a essa nossa jornada aqui no estado do Mato Grosso, em prol dessa nossa grande ação que está sendo realizada. E cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras aqui. É muito importante estarmos hoje aqui na cidade de Vila Rica para falar sobre isso, né? Quero aqui parabenizar a iniciativa da colega Coronel Fernanda, que preside a comissão externa, né, feita aí através, né, de um acordo da nossa bancada, da bancada do Pará, justamente porque, com certeza, a ação tomada pela atual gestão do governo federal em relação à demarcação, né, ou futuras demarcações de novos territórios indígenas, com certeza inspira cuidados em todo o Brasil, uma vez que nós sabemos que tal ação vai trazer e acarretar, né, impactos sociais, econômicos, né, enfim, inúmeros impactos aí a todas as regiões afetadas, né, por essa ação que nós classificamos como uma ação que carece de um pouco mais de estudo e carece de um pouco mais de responsabilidade. E baseado nisso, meus amigos e minhas amigas, nós, durante o início da nossa jornada lá como parlamentar, né, na Câmara Federal, nós acompanhamos de perto toda a movimentação que a Câmara fez, né, em relação, né, à votação do PL que falava sobre o marco temporal de demarcação de terras indígenas. E só salientando que esse projeto de lei, ele começa com o saudoso deputado Homero Pereira, né, deputado federal pelo Mato Grosso, um grande ruralista, fundador da FPA, né, um parlamentar de primeira linha que sempre defendeu, né, o homem do campo, o setor produtivo mato-grossense brasileiro. Isso há mais de 20 e tantos anos atrás. E essa matéria, ela se encontrava parada na Câmara dos Deputados há todo esse tempo, meus amigos. E após algumas manifestações no início da atual gestão do governo federal, né, em especial, né, uma matéria que foi feita e veiculada dos mais variados meios de comunicação, em especial aqui eu quero citar, né, a Jovem Pan, né, através dos seus jornais aí diários, na época que dava conta de uma visita da atual presidente do STF, ministra Rosa Weber, a um estado no norte do país, e lá ela se reuniu com lideranças indígenas que apresentaram aí vários problemas enfrentados, né, dentro da temática indígena brasileira. Problemas variados, como o avanço, né, do desmatamento na floresta, como o sucateamento da FUNAI, como o avanço do garimpo ilegal em terras indígenas. E só que, a partir daí, tudo começou a se movimentar em Brasília, né, e houve toda essa movimentação no sentido de se voltar o julgamento do marco temporal de demarcação de terras indígenas lá no STF. E mais do que depressa, né, os deputados federais se reuniram, né, se movimentaram no intuito, né, de dar celeridade a essa
temática que já vinha há muito tempo sendo tratada na casa, e da minha parte coube, né, a realização de uma audiência pública através da nossa Comissão de Agricultura, né, e Abastecimento, e nós o fizemos, onde nós fomentamos esse assunto novamente na casa, com a participação, né, do governo federal, né, dos deputados estaduais, de grandes lideranças, né, do setor do agronegócio, e foi uma grande oportunidade de podermos fomentar isso de novo. Baseado, paralelo a isso, né, o deputado Zé Trovão, ele colocou, né, um requerimento de urgência para a votação desse PL, que foi acatado pela presidência da casa, da mesa, através do presidente Arthur Lira, que pautou, né, essa matéria, e com a graça de Deus, né, e o apoio da maioria dos deputados, nós ganhamos de lavada, né, e mandamos, e a matéria seguiu ao Senado da República, onde se encontra aí para deliberações, e o deputado Zé Medeiros vai fazer aí, né, essa parte que fala lá de como está essa matéria lá no Senado. Mas o que nós temos que deixar claro é justamente isso, meus amigos. O trabalho da comissão externa aqui, muito bem capitaneada pela deputada Coronel Fernanda, é justamente isso, é trazer, ouvir as pessoas que serão impactadas, né? E mais do que isso também, mostrar o sentimento de indignação do brasileiro. Nós não podemos perder o sentimento de nos indignarmos, de poder, dentro, né, do que preceitua a Constituição brasileira, nos manifestarmos e falarmos realmente o que está acontecendo, né, sob pena de acontecer o que a nossa antecessora aqui, deputada Silvia, disse, né, as pessoas passando fome, as cidades impactadas, e isso nós não queremos. Então, graças a Deus, nós temos um apoio hoje do governador do estado de Mato Grosso, que já se manifestou solicitando, né, ao STF que não pautasse, não continuasse com o julgamento da questão da demarcação de terras indígenas, dos nossos senadores, né, o senador Jaime, a senadora Margarete, o senador Mauro Carvalho, né, o senador Wellington, que está de licença, mas enfim, todos, né, os deputados da bancada emanados nesse único objetivo, que é o quê? Defender o povo, defender também, lógico, né, os nossos irmãos indígenas, que com certeza, meus amigos, querem muito mais do que isso, porque se fosse alguma coisa que pudesse melhorar a vida dos nossos irmãos indígenas, eles não estariam pontuando o que pontuaram, né, naquela entrevista lá atrás, que foi veiculada a nível de Brasil. E nós precisamos muito mais do que isso, porque se nós aumentarmos o número de hectares de terras demarcadas aos povos indígenas, nós não diminuiremos os problemas que eles enfrentam. Sabe por quê? Porque não tem como fiscalizar. Sabe por quê? Porque a FUNAI está sucateada. Sabe por quê? Porque é impossível fiscalizar todo esse tamanho de terra, tamanho de gente. Vai continuar tendo desmatamento, vai continuar tendo garimpo ilegal, e já passamos da hora, meus amigos, de encarar, né, o nosso irmão indígena com seriedade, e não como querem fazer aqui, baseado em ações de ONGs que a gente nem sabe de onde vem e para que servem, né? Então, mais uma vez, parabenizar, né, toda a classe política do Araguaia que não se calou, e aqui nós temos 2 prefeitos, vereadores que se mobilizaram, foram a Brasília, temos produtores rurais que estão se mobilizando e cobrando de nós, que somos os representantes lá, para que a gente possa assim encampar essa guerra, essa batalha. E tenho certeza, nós o faremos, nós não deixaremos ninguém para trás, ninguém na mão. Então, mais uma vez, contem com o deputado federal Coronel Assis. Obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui na cidade de Vila Rica, e parabenizar a todos pela essa maravilhosa e grandiosa iniciativa. Boa noite. Bom, meu boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui todo o dispositivo no nome do Cabeça Branca, né? Do Abimael, prefeito da cidade. Me solidarizar com a região. Mas, indo direto ao ponto, gente, nós estamos enfrentando 2 batalhas ali em Brasília, que eu não sei se foi
prefeito Abimael, ou se foi alguém que me perguntou ali, mas disse o seguinte: Medeiros, tá votando o marco temporal no Senado, mas e se o STF decidir depois que não vale a decisão do Congresso? Você já imaginou que ponto esse país chegou? Que uma decisão do Congresso, ela passa a não dar mais segurança nenhuma à população. Uma decisão que regulamenta um artigo da Constituição. Quer dizer, realmente nós estamos num momento muito difícil desse regime que se chama democracia. Porque democracia se pressupõe respeito às leis, segurança jurídica, tranquilidade, decisão por maioria, pela escolha e tal, por aí vai. Mas não é isso que a gente está vendo. Mas respondendo a esse questionamento, porque ele é pertinente, eu tenho a impressão o seguinte, que se a gente conseguir que o Senado aprove esse marco temporal, esse projeto que foi votado na Câmara, eu tenho a sensação, eu sou bem otimista, de que resolve a situação. Eu não creio que haja momento, eu vejo o STF num momento em que pese parecer assim uma fortaleza, aquela coisa toda, mas aquela agressividade toda que eu tenho visto, não sou eu que diz, geralmente são os psicólogos, que quando você está muito, é porque você está inseguro. Eu não acredito que eles vão querer comprar uma briga com o Senado. Desrespeitar a Câmara, até tudo bem, porque a Câmara tem sido a geni e também eles não têm que prestar muita conta para a Câmara. Mas eu não creio que iriam tomar uma decisão para ter um desgaste com o Senado. E é por isso que essa fala que foi dita aqui, depois que passa dos 50, eu não sei se é normal isso, mas eu estou esquecendo tudo. Eu não sei se foi a Coronel Fernanda que falou, ou se foi a Coronel Silvia que disse. Mas uma delas duas disse aqui o seguinte, sobre ir a Brasília. Esse ponto eu queria deixar bem claro aqui, da importância, primeiro da importância desse público grande aqui. Isso mostra que está todo mundo levando a sério, porque é um problema para ser levado a sério mesmo. Mas essa reunião deles em Brasília é para a gente se preocupar e fazermos o contraponto. E por isso que essa audiência que a deputada Silvia conseguiu lá no STF também é muito importante. Então eu queria já de antemão dizer aqui para os prefeitos que estão, os vereadores e gente, as pessoas da comunidade, quem puder ir a Brasília, e isso pode ser combinado depois com a nossa presidente, Coronel Fernanda, para marcar um dia para a gente juntar com o restante da bancada, mais os deputados do Pará que a gente puder, e senadores, e nós sentarmos e ter uma conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porque eu conversei hoje com o senador Marcos Rogério, que é o relator desse projeto do marco temporal lá no Senado. Nós tivemos a felicidade que ele fez um relatório favorável, isso já é muito importante. E lá na Comissão de Constituição e Justiça, óbvio que vai ser uma batalha. Quem puder estar vai ser muito importante também, será a votação na quarta-feira, mas se a gente puder falar com o senador Pacheco antes, tanto melhor. Então, essa é uma das medidas que a gente pode tomar. A outra é, óbvio, a gente ir lá no STF, nunca é perdido, conversar. Política é feita de prosa, né? Então, essa é a situação. O projeto passou pela Câmara, o projeto do marco temporal, vai ser votado na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, mas se a nossa conversa for boa com o presidente do Senado, vai que, de repente, a gente ganha um presente de ser votado essa semana ainda ou na outra já. Porque o que esse país está precisando é de segurança jurídica.
Às vezes as pessoas ficam, olha, vocês estão com raiva do STF, dos ministros. Não, a gente está, na verdade, implorando, por favor, nos dê segurança jurídica. Porque cada um das pessoas que estão aqui, eu falei isso hoje lá em Santa Cruz do Xingu, essas pessoas não vieram para o norte de Mato Grosso, para o Pará, para o Amazonas, assim não, invadindo não. Era insistindo o governo federal, fazia o seguinte: plante que o João Guarante, integrar para não entregar. E tinha mais uma coisa que um produtor me contou hoje que eu achei muito curioso. E os deputados aqui, com certeza, vão achar também. Diz que você, nessa região, para você pegar você pegava um empréstimo no Banco do Brasil, mas você tinha que garantir ao governo que você desmatou tanto. Você precisava desmatar para cumprir ali os critérios. Por quê? Porque o governo queria que essa parte do Brasil fosse povoada. Tanto é verdade isso que vários lugares, e aqui essa região não é diferente, existia o advento das colonizadoras. As colonizadoras não saíam a bel prazer assim, não. Ganhava do governo federal áreas vastas para poder povoar. Sinop surgiu assim, tanto é que Sinop não é Sinop, era o nome da colonizadora. Colonizadora Sinop. Então, nessa linha de raciocínio é que a gente precisa, por incrível que pareça, ficar repisando a história para que eles não reescrevam. Porque o que parece é que aqui só tem bandido que quer acabar com os indígenas e tudo mais. Hoje, a Coronel Fernanda, saiu na Globo, né? Então eu já vou fazer a minha defesa aqui. Então assim, eu já digo, foi ela. Então é o seguinte, gente. Já saiu na Globo, por exemplo, que a comissão invadiu uma terra indígena. Quer dizer, fake news no dos outros é refresco, né? A Globo pode fazer fake news. Porque ali não é terra indígena. Ali está se falando, e aí vocês vejam a gravidade da coisa. Está se falando em demarcar, portanto, para ele já é terra indígena. E os efeitos práticos, eles se materializam, deputada Silvia, porque quem tem terra nessa região já não pode pegar empréstimo, não pode pegar financiamento. Por quê? Porque está se falando, ele já vai para o cadastro do CIGED e tudo mais. Então, diante desse imbróglio todo, gente, eu não quero assustar ninguém, o que eu tenho a dizer é o seguinte: essa questão é muito, muito séria. E nós temos que levar a sério, porque não faz muito tempo, deputada Silvia, que esse mesmo pessoal veio aqui no Alto da Boa Vista, e à época veio Dona Dilma, que não era ministra, era do governo lá, seu Gilberto, de gente que vai lá falar mal do Brasil, a falar que a gente arrebenta com os indígenas, que tudo mais, e que a gente está desmatando e acabando com a Amazônia. E também a população acha que a gente é esse bando de desordeiro. Por quê? Porque a mídia lá faz o papel de proteção da agricultura deles, que não tem como competir com a nossa, demonizam nossos produtos, e a deputada Silvia falou muito bem disso, e nós ficamos com essa imagem. E aí, tá cheio de malandro aqui, disposto a ganhar uma passagem, uma hospedagem de hotel, para ir para a Europa ou para os Estados Unidos falar mal do Brasil. Geralmente é esse povinho que fica nos corredores da faculdade, não estuda, passa 7, 8 anos, vocês sabem fazendo o que nas universidades, mas se acham intelectual, se falam de tudo, falam de coisas que não têm a menor ideia do que seja, mas falam com uma certeza que parece que é um doutor que está falando. A Coronel Fernanda fez umas perguntas na comissão, perguntas normais que se fala para o. Eles já se vitimizaram. Eu estou parecendo que eu estou numa CPI aqui. Por quê? Porque não tinha como responder. Parte porque não sabia,
e as outras porque não queria se comprometer. E aqui está sendo gravado, eu digo com toda certeza, sabe por quê que são tão na defensiva quando a gente começa a perguntar? É porque a grande e esmagadora maioria desses processos de marcações são fakes, são falsos, são laudos feitos por antropólogos que foram amplamente demonstrados na CPI da FUNAI. E por incrível que pareça, que pena, o Ministério Público não fez nada. Então nós temos uma seguinte situação: você está lá 30, 40, 50 anos na sua terra, o sujeito faz um laudo falso, começa um processo aqui, Coronel Fernanda colocou o roteiro aqui. Gente, uma coisa frágil dessa, monta um grupo de trabalho, eles adoram grupo de trabalho, monta um grupo de trabalho para decidir que grupo de trabalho eles vão criar, é mais ou menos assim. Aí 3 grupos de trabalho, não houve ninguém, eu duvido que alguém aqui tenha sido ouvido, e pronto. Aí chegamos hoje lá nessa aldeia, com todo respeito, Betão, ou Netão, as pessoas que eu vi lá, com todo respeito, o Netão é mais índio do que a turma que eu vi lá. E olha que ele não tem muito perfil de índio, não, né? Então é isso, coloca 3, 4 pessoas, embarrigam no lugar e pronto, está todo mundo lascado. Então o Congresso tem que ir para cima mesmo. E aí, se precisar enfrentar, lutar, pode ir, Coronel Fernando, que eu vou atrás ali, viu? Fico... Ó, essas duas aqui são duras na queda, viu? Tem que... Mas olha, gente, eu encerro aqui só dizendo o seguinte, a gente até brinca assim, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos muito convictos do que está acontecendo no Brasil, não é só aqui, lá perto de Rondonópolis está a mesma situação, embarrigaram um pessoal lá e pronto, há um inferno lá e está acabando com a vila lá. Então, eu estou aqui de soldado mesmo e nós vamos cumprir o que for preciso. Agora, só que aí eu faço esse último pedido, nós vamos precisar de retaguarda para essas audiências lá. Então, quem puder ir a Brasília, a gente vai precisar, porque se der bobeira, a Coronel já falou aí, começou o prazo e depois que essa turma tocar canetão lá, aí fica difícil. Então é isso, e no mais agradeço a presença de todos aqui, sei que está plena sexta-feira aí, mas está todo mundo aqui, isso nos deixa mais fortalecidos para enfrentar tudo isso. Agradecer de coração a deputada Silvia, porque lá do Amapá você veio prestar um serviço muito grande ao Brasil, porque nós precisamos resolver de uma vez por todas a segurança jurídica desse país. Muito obrigado. Ouviremos nesse momento o presidente do Sindicato Rural de Vila Rica, Luiz Gustavo Bernac. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença da Coronel Fernanda, deputada Silvia, deputado Zé Medeiros, deputado Coronel Assis e demais autoridades, né? Em nome do Sindicato Rural, gostaria de falar que a gente está aqui à disposição. Pode ter certeza que o dia que precisar ir para Brasília, nós iremos. E, assim, a gente fica ressentido, porque podia estar vindo esses deputados aqui para vir inaugurar uma obra, para vir fazer qualquer lançamento de uma obra, algum outro projeto. Não vindo aqui defender um direito de produtor, né? E, assim, porque pouca gente sabe, mas são dados que eu gosto de falar, que o Mato Grosso, deixa eu só achar aqui, é o estado que mais produz. Então ele está hoje com mais de 101 mil toneladas de grãos produzidos. E se juntar Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul, que são os 3 maiores em seguida do Brasil,
não dá isso. Então, assim, eu vejo assim, que a insegurança jurídica é muito grande mesmo, sabe, que a gente tem que lutar, não pode ficar acomodado em casa, a gente tem que dar graças a Deus que esses deputados estão vindo aqui, que nem a deputada Silvia saiu do Amapá para vir aqui, deu umas belas palavras para a gente, um incentivo para a gente, mostrando a realidade do que aconteceu lá. Então, assim, a gente fica muito preocupado. Como o sindicato, no mês de março, a gente esteve até em Santa Cruz, estava o doutor Rodrigo Bressani, já explanou alguma coisa, já tinha explanado sobre essa criação da reserva, assim, que já estava em andamento. Então, assim, nós, como sindicato, estamos trabalhando, sim. Então, vocês podem ficar tranquilos, mas a gente precisa se envolver mais, se engajar mais. Muito obrigado. Ouviremos nesse momento o presidente da subseção da OAB de Vila Rica, Sérgio Roberto Zócoli Filho. Senhores, o meu discurso é breve e sucinto. Esse país precisa de segurança jurídica. A segurança jurídica é parte da produção que a gente consegue fazer da porteira para dentro, ser entendida e respeitada da porteira para fora. Não é inadmissível que o produtor rural, que tem ali investido, que tem ali colocado o sangue e o suor da sua família, falo por mim que veio no Plântago João Garante, eu sou filho do Plântago João Garante, nós tínhamos terras em Goiás, meu avô vendeu e veio para cá, Netão, meu pai está ali. Então, a história, e filho agora criado em Vila Rica, eu estou presidente da 27ª subseção, daqui até São Félix, o estudo me trouxe até aqui, e agora o governo quer tirar nós da nossa região. Nós não pedimos para estar aqui, nós vendemos terra no Goiás para vir em 78, aqui para essa região, tendo que desmatar 50% da propriedade em 2 anos, sob pena de perdê-la. Tiramos financiamento, sofremos, atolado, 7 malárias aquele homem tem. Quantos aqui não perderam parente nessas estradas de chão, não perderam um monte de coisa, e agora nós estamos discutindo de novo segurança jurídica. Eu falo aqui para os deputados, não está na lei, mas eu acho que os senhores têm que arrumar uma procuradoria para que as ações do Congresso Nacional tenham um efetivo efeito. Não dá para se imaginar onde um Congresso, 512 deputados, 81 senadores, delibera, os senhores nos representam. Passado as comissões, votado, aprovado, chega o STF falando, não, a lei não vale. Vamos descriminalizar a posse para o uso de drogas. Tem uma lei para isso. Não, marco temporal não. Marca segunda-feira a reunião, quero sentar com vocês aqui, mas na hora de receber eu queria só a paridade de armas no STF. A paridade com que eles são recebidos lá, as partes contrárias, que nos recebam também com o mesmo carinho, com o mesmo afinco, com a mesma proximidade. É esse, eu queria ser o direito de ser brasileiro no artigo 5º da Constituição, os direitos iguais, e não chegar rendido e vendido numa situação onde possivelmente o voto já está pronto dos ministros. Então é por isso que eu acredito e confio nos senhores aqui presentes. Eu quero agradecer a deputada Silvia por fora do seu estado, sem nenhum voto aqui, e estar aqui abraçando a nossa causa. Deputado Medeiros, todos os deputados, mas agora falo e peço aos senadores, e peço a cada um de nós, porque o trabalho é político, porque depois dessa vitória, aí vamos para a rua, vamos trabalhar isso dentro do STF para falar, respeitem os nossos representantes. Então, o que esse país precisa é de segurança jurídica, a independência dos poderes, a independência e o respeito dos poderes que hoje não existe mais. Não existe. Um poder está interferindo no outro. E falo com dor no coração por ser representante do Poder Judiciário. Hoje, só para externar aos deputados, tivemos um enfrentamento contra a OAB Nacional. A OAB Nacional deu uma nota dizendo que está tudo certo no julgamento de 8/1, e nós, aqui da ponta, não concordamos. Nós não fomos ouvidos. Não é isso que a gente quer. Então, esse país tem sido comandado por poucos, os muitos não têm voz e as nossas leis não valem. Eu falo pelo suor do meu pai, falo pelo suor do meu avô, falo pelo suor do meu tio, e um homem que foi criado, que não foi criado aqui, mas que vem trazer divisas para o estado de Mato Grosso, que sou eu. E agora vejo cidadãos de bem, homens e mulheres aqui, com a chance de ser retirado da sua propriedade, como se bandido fosse.
tirado a chance de ter financiamento, porque agora a terra não vale mais, como aconteceu quando andou a divisa do Pará. Hoje tínhamos proprietários, hoje somos poceiros, e agora teremos que conviver com a insegurança jurídica e possivelmente um conflito rural. Não falo só de suicídio não, viu, deputados? Eu falo de uma situação grotesca de uma renúncia de receita tácita nessa região. Nós iremos renunciar a uma receita, a uma população que emprega, a uma população que gera divisas para o nosso estado, gera divisa para o nosso município. E é isso que vai acontecer se as pessoas de gravata, não falo dos senhores, mas de toga, tomarem a decisão antes do Congresso. Porque 512 deputados já aprovaram a matéria. Nós já temos, se isso não é segurança jurídica, isso chama representatividade do coletivo. Os senhores estavam na urna eleitoral. Quando eu digitei o número, a cara dos senhores apareceram lá. Eu não votei em ministro do STF, eu votei nos senhores. E os senhores me representam. Esse é o sentimento. Sentimento de representatividade. Eu estou aqui representado. E quando a comissão do Congresso A, B ou C vota por uma determinada matéria, é o povo que disse. Não foram os senhores, foi o povo. E o povo não está sendo respeitado. Agora, se vamos criar uma lei para criar uma procuradoria jurídica específica do Congresso Nacional para se fazer valer as leis que os senhores e senhoras tanto votam com tanto afinco, eu não sei o que será necessário. Não há previsão legal. Mas em um país de inseguranças jurídicas, o céu é o limite. Então, desafio aqui os senhores, posso ser subscritor desse projeto de lei de criar uma procuradoria jurídica impossível, porque em momentos impossíveis, o impossível é possível. Boa noite. O que me incomoda e que incomoda a liderança do agronegócio, inclusive a nossa diretoria da Aclimática, atua diretamente com a pecuária, é a forma como eles engendram ideias para convencer alguém a acreditar que os relatórios dos antropólogos têm sentido. Eles juntam a descoberta, lá no documento está contido isso, a descoberta do ouro em Cuiabá forçou a subida dos índios para cá. Eles comentam o fluxo de não índios, porque construiu o BR-163, porque construiu o BR-158, e comentam que criaram latifúndios porque os bancos públicos financiaram. Preocupado com isso, nós apuramos, através de dados do IBGE e documentos do IMEA, inclusive também calculando as áreas envolvidas, nós encontramos que o projeto deles diz que tem 201 ocupantes não índios. Na verdade, são 201 fazendas, eles falaram que são gente. E nós encontramos, calculando, utilizando a média da população por quilômetro quadrado e a área que eles estão querendo que seja terra indígena, nós encontramos 1.616 pessoas. E eles apresentam para o deputado o que aconteceu lá, que vocês foram lá e não está encontrando os 60 que eles estão dizendo. Então, essa questão da insegurança, ela remete, tão bem dita aqui pelo nosso presidente da OAB, primeiro, uma das desvalorização patrimonial estúpida que vocês já estão sentindo certamente. E na pecuária, os problemas são covardes. Ele não vem só um de cada vez, ele vem um monte. Nós estamos vivendo o pior momento de preços recebidos pelos pecuaristas e os custos sempre crescentes. E agora uma preocupação dessa é que muitos dos senhores em que pesa a eficiência dessa mesa, certamente terão dúvida do que vai ser amanhã, o que vai ser depois de amanhã. Mas nós imaginamos, ainda sobre o latifúndio, só para ter uma ideia, 83%, 41,3% das fazendas tem menos de 1.000 hectares. Para concluir, eu quero dizer para vocês que a gente confia sim nos prefeitos, Abimael. Em dado momento do processo, vocês vão poder atuar, manifestar, e a sociedade toda que atua no agronegócio certamente vai estar junto com os prefeitos para contribuir. Meu tempo acabou, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Nós sabemos que se isso acontecer, vai ser um prejuízo muito grande para a nossa região, para os nossos municípios, para os produtores rurais. Nós sabemos que nós temos uma região rica, né? Uma região, o agro é forte, o gado, a lavoura. E nós sabemos que uma das maiores economias do nosso país
e a pecuária e a lavoura. Se essas duas coisas parar, para tudo, né? Por isso pedimos apoio aos deputados federais, também aos senadores, né? Que isso não venha acontecer. São essas minhas palavras. E quero dizer ainda que a Câmara Municipal de Vila Rica, eu como presidente daquela casa, estamos à disposição. Aqui estiver no nosso alcance também para somar e contribuir para que isso não aconteça. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ouviremos nesse momento a prefeita de Santa Cruz do Xingu, prefeita Jô. Boa noite a todos, cumprimentar a todos por estar aqui presente, que em sexta-feira poderia estar tomando sua cervejinha, né? Mas a gente sabe que o problema é sério, não é brincadeira. Quero cumprimentar a nossa deputada, Coronel Fernanda, pelo trabalho que vem fazendo gigante pela nossa região. Jamais iremos esquecer, deputada, pelo seu trabalho. Coronel Assis, deputado José Medeiros, e você, Silvia, nós somos muito gratos por você não ser aqui de Mato Grosso e estar travando essa batalha junto com nós. Você não está apoiando o produtor, você está apoiando quem tem realmente direitos. E a gente teve hoje numa aldeia, no qual eles falam que tem 60 famílias, e a gente viu a realidade. Tem pessoas lá, gente, porque assim, eu estou com o cabelo meio loiro, assim, sabe? Se eu passar um preto aqui, eu fico muito mais índio do que eles que estão lá. Então, assim, o papel nosso, como gestores, é trabalhar e cuidar do nosso município. Santa Cruz vai ser perdido mais de 217 mil hectares. E a gente não pode admitir que isso aconteça. Então, sou grata a todos os parlamentares que estão aqui presentes. Prefeito Abimael, pelo trabalho que vem fazendo brilhante pelo seu município. Quero agradecer aos vereadores que vieram comigo, meu vice-líder Leandro, Marcelo. Agradecer meu companheiro, sempre lá de Santa Cruz, agora está na FAMATO, né? Obrigada, Netão, e todos os dispositivos. Falar para vocês que eu estou enganjada nessa luta, deputada. Vamos estar vendo sobre ir no STF fazer uma reunião. Do mesmo jeito que os povos indígenas vão lá reivindicar, nós temos que ir em massa. Eu tenho certeza que o prefeito Abimael tem ônibus, Santa Cruz tem ônibus, vamos colocar produtores dentro, o pequeno, o maior, quem queira ir, os parlamentares, e vamos unir força, porque não é brincadeira. Hoje vocês é 5 mil hectares, Santa Cruz é 217 mil hectares, acaba com o meu município. Hoje tem produtores lá que gostariam de estar indo para Santa Cruz, já não vai mais investir. A economia socioeconômica está arrebentando no município. Então, eu quero falar para você, sou companheira e estou na luta para, junto com vocês, brigar por nossa causa. Muito obrigada. Ouviremos nesse momento o vice-presidente da região 2 do Sistema FAMATO, Alísio Vilela Junqueira Neto. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a Coronel Fernanda. Quero cumprimentar Silvia, muito prazer vir na nossa região, o Zé Medeiros, nosso deputado Zé Medeiros, nosso deputado Coronel Assis, prefeito Abimael, prefeita Jô, aos todos os vereadores, quero cumprimentar em nome do Divino, doutor Sérgio, da OAB, nosso tenente-coronel, Amado da Acrimate. Bom, o tempo é curto, eu vou falar logo. Gente, eu acho que aqui chegou o momento que não tem mais para onde nós corrermos. Hoje, o que a gente tem que fazer é aproveitar essa boa vontade. Desculpa, Gustavo, meu presidente do Sindicato Rural, me perdoa. Está na hora da gente realmente ver se vai marcar o dia de marcar, já com a Coronel, lá em Brasília, e nós temos que ir. Acho que chegou a hora o seguinte, não, mas minha terra não vai. Não vai a sua, mas a partir do momento que começa a atingir um ou outro, logo, logo chega na gente. Então é o seguinte, é a hora da união. Hoje lá em Santa Cruz, nós tivemos o plenário totalmente lotado também, e as pessoas totalmente preocupadas, e chegou a hora da gente fazer todo mundo junto, gente. Não podemos parar para pensar. Então, eu acho que passem os nomes, porque lá no STF não tem como fazer, a não ter os nomes de todos. E em tudo isso, a gente vem ouvindo aqui e tudo, eu vi até
meu sobrinho falando ali, que nós chegamos em 2018, 1978, nós chegamos em 77. E naquela época, quando nós viemos, era para derrubar 50%, e tinha que derrubar logo. E eu só quero chegar na questão dos direitos. De lá para cá, entre o Fernando Henrique, não é 50% mais não, agora é 20%. Não é? Então, assim, a cada vez vem usurpando, tirando os nossos direitos. Então, isso são coisas que, se a gente continuar a chegar nesse ponto, nós não damos conta mais. Nós temos que chegar num ponto, um consenso. O STF foi lá para quê? Para continuar, ali é o lugar de sustentação, não o lugar de insegurança. Meu tempo acabou, muito obrigado. Ouviremos nesse momento o prefeito municipal de Vila Rica, Abimael Borges da Silveira. Boa noite a todos. Em nome da Coronel Fernanda, presidente dessa comissão, quero cumprimentar aqui todo o dispositivo, todo o público aqui presente. Quero cumprimentar em nome do presidente do sindicato, todos os representantes do sindicato, vou estar citando o nome, porque o tempo é muito curto, o Netão, todo o sistema FAMATO, em nome do presidente da Câmara Divino, todos os vereadores aqui de Vila Rica e os vereadores vizinhos aí nossos também. Em nome do Coronel Noelso, cumprimentar a Polícia Militar e agradecer, parabenizar ele pelo belo trabalho que vem prestando aqui na nossa região. Não na nossa região, no nosso estado de Mato Grosso. Cumprimentar o presidente da OAB, falou muito bem, a respeito da nossa insegurança, nossa insegurança jurídica, que acontece aí com a gente aí no nosso dia a dia, que realmente a gente está totalmente seguro, não está entendendo mais nada. Quero cumprimentar aqui a nossa prefeita, Jô, de Santa Cruz do Xingu, a qual é a mais prejudicada dentro desses 3 municípios, que a gente já teme por muito estender para outros municípios. A deputada Silvia falou de 73% do estado do Amapá está sendo inviabilizado. Hoje, praticamente, se isso acontecer, 50% do município da prefeita Jô fica inviável. Vai ser uma demarcação. Então, isso é muito complicado. Quero estar agradecendo a senhora, a deputada Silvia, por essa participação, contribuir com esse processo, não só com o Mato Grosso, mas com o Brasil. Agradecer a senhora pela presença, nossos amigos Zé Medeiros, velho companheiro de longas datas, que apôs recursos aqui no nosso município e está aqui no mais uma luta. Muito obrigado, deputado. Deputado federal, Coronel Assis, companheiro também de várias datas, obrigado pela força, pelo apoio na nossa escola militar aqui em Vila Rica, quando estava no comando da Polícia Militar aí do Estado, o coronel. E a Coronel Fernanda me pediu levantamentos aí do nosso pessoal, a respeito do nosso município de área indígena, no qual nós passamos uma declaração para ela, que dentro do nosso município de Vila Rica, onde está sendo criada uma área indígena, não tem um índio. Tem um aluno que nós buscamos em São Félix do Xingu. Quero agradecer também a presença de bastante proprietário ali do estado do Pará, do município de São Félix do Xingu, que é um grande São Félix do Xingu, que é um grande prejudicado também, onde vai ser demarcado mais de 170 mil hectares, também é uma proporção muito grande. Então é isso aí, coronel. Aqui no nosso município realmente não tem área indígena, não tem um índio, tem apenas um que se diz índio, ao qual vocês tiveram a oportunidade, não vou falar de ir ali naquela aldeia, e vocês ali naquela pousada, mas vocês visitaram mais uma pousada do que uma aldeia, ali com apenas 8 pessoas, apenas que de repente seria índio. Então, quer dizer, é um absurdo isso tudo está acontecendo. Eu espero que realmente isso não vá em frente e que realmente a gente tenha essa segurança, que passe a valer, que realmente o Senado vota aí o marco temporário e que seja respeitado. Que hoje, infelizmente, a gente não está conseguindo entender mais nada. Realmente, o Congresso Nacional vota uma coisa e, de repente, o Supremo Tribunal vem ali e muda tudo isso aí. Nós votamos em vocês, tem 512 deputados, 81 senadores, que está aí para nos representar. E, de repente, está sendo mudado tudo ali por uns poucos. Não vou falar nem por 11, talvez por uns poucos ali no Supremo Tribunal Federal. Coronel Fernanda, muito obrigado por essa audiência, por ter promovido, muito importante, e obrigado pela presença de cada um de vocês, e conta com a gente, com a nossa gestão, nós frente à Prefeitura, naquilo que for possível dentro da nossa possibilidade. Conta com a gente. Muito obrigado. Agradecemos a todos que fizeram uso da palavra, e nesse momento retorna a presidente da mesa, deputada federal Coronel Fernanda. Tem um companheiro prestigiando a gente aqui, o Uau aí. Nós gostamos dos animais.
Realmente é uma situação preocupante. Quando a gente olha um problema, às vezes, no quintal do vizinho, a gente fecha os olhos, vira de lado e continua a nossa vida e deixa o vizinho se lascar. Foi assim que aconteceu com o Poço da Mata. Muitos de vocês, ou algum conhecido de vocês, são remanescentes do Poço da Mata. Ali era quase uma cidade. Que virou uma cidade fantasma. Houve um prejuízo grande, porque, se não me engano, me corrijam, ali passava a 242, ou é 158, a 158. E hoje, as duas, houve uma discussão parada no tempo aí, se podia asfaltar, não podia asfaltar, é área indígena, não é área indígena. Quem perdeu foi a população do Araguaia. Não foi só aquelas pessoas que perderam suas propriedades, porque quem amarga até hoje a falta de pavimentação e condições daquela rodovia é todo o Araguaia. Estou mostrando como que afeta vocês uma decisão. Já tem previsto na FUNAI, de acordo com a presidente da FUNAI, mais de 400 processos de demarcação. 400, mais de 400, em todo o Brasil. Aqui no Mato Grosso, nós já temos a notícia do município de Luciara, Alto da Boa Vista, da região do Araguaia, São Félix com Luciara, do Norte, Porto Alegre do Norte, também Brasnorte, Juína, Colniza também tem um pedaço, Porto Espiridião, na região oeste, e por aí vai. Rondonópolis, brincar até na Baixada Cuiabana ali. Nós vamos viver um momento de muita insegurança. Não está batendo na porta do vizinho, está batendo na nossa porta. E vocês que ontem eram chamados dos moradores do Vale do Esquecido, não era assim? Ninguém lembrava? Não era assim chamado? E hoje vocês são chamados o Vale da Prosperidade. Não podemos permitir que esse termo dos esquecidos volte. Precisamos mostrar que vocês estão unidos, que não possa mais acontecer o que aconteceu no Poço da Mata. E aí eu vou fazer uma fala que a própria ministra dos povos indígenas foi bem clara. Ela não tem R$1 para fazer nenhum investimento em nenhuma aldeia. R$1. O governo federal criou um ministério sem nada, só para colocar pessoas que ele queria ali para trabalhar, para que ela possa planejar para o ano que vem ter um recurso. Foi falado na comissão, na reunião nossa em Brasília, por que não pega, em vez de tirar as pessoas de lá, esse dinheiro que teoricamente eles iriam indenizar quem estava lá de forma de boa fé, como ela bem disse, por que não investe isso nas aldeias que já existem, para dar qualidade de vida aos povos indígenas que vivem de forma tão indigna? Eu falo indigna porque não tem uma saúde, deputada Silvia, não tem uma escola adequada, né? As crianças, a gente fala, igual eu falei, e a deputada Célia Chicriabá veio discutir comigo, as crianças indígenas aqui na região do Araguaia, muitas já perderam a vida por fome. Eu acho que ela não visitou uma aldeia. Ela foi tentar tirar sarro, me fazer perder a paciência, coitada. Então, assim, a coisa é muito séria. Está batendo na porta de vocês. Peço que todos aqui tenham consciência que nós estamos em Brasília fazendo a nossa parte, mas precisamos de vocês. Porque hoje, eu escutei do cacique Daniel, eles estão se preparando para amanhã irem para Brasília, vão passar segunda, terça, quarta e quinta-feira lá. Mas aí alguém vai falar assim, mas coronel, não dá para mim ir porque eu tenho que roçar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aproveite para fazer isso enquanto está tempo, porque depois que sair uma sentença no STF, ou eles conseguirem suspender o processo lá no Senado, aí você vai ter muito tempo como as pessoas do Poço da Mata tiveram. E olha que aquele povo do Poço da Mata batalhou dia e noite para não acontecer o que aconteceu. A vitória não é feita com um. Um pode até liderar,
mas ele só vence uma vitória, ele só vence uma guerra se ele tiver vários junto com ele. É assim a história. Existiram vários líderes, mas o líder só venceu porque ele teve liderados comprometidos com a guerra que ele estava lutando. Então a gente precisa que vocês tenham essa consciência e nos ajude. Quarta-feira eu estive no STF para uma reunião e lá estavam mais de 50 mulheres indígenas sentadas numa mesa redonda com a presidente do STF. E a presidente do STF as ouvindo. Elas contaram a verdade delas, de acordo com como elas foram orientadas. Agora, nós precisamos nos reunir com a presidente do STF e mostrar a nossa verdade. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Eu sou advogada, estamos aqui com o presidente da seccional da OAB, papel aceita tudo, não é isso? Mas quem faz a defesa são os homens. Nós mostramos que existem inúmeras mulheres indígenas, mas cadê as mulheres que são camponesas, as mulheres rurais, as mulheres que batalham dia e noite? Cadê as crianças que sobrevivem e precisam do resultado do trabalho dos seus pais? Cadê os jovens? Será que aqui ainda vai aguentar perder mais uma arrecadação? Qual futuro vocês querem? Nós viemos para cá porque é o nosso compromisso com vocês. Nós, deputados federais, nossos assessores que estão aqui. Porque o nosso compromisso, foi para isso que nós nos colocamos à disposição. Mas nós precisamos que, além do nosso compromisso, todos venham conosco, principalmente os representantes das instituições aqui. Todos. Vocês precisam falar que vocês existem. Porque quando fala do agro, a gente só lembra daqueles agros de milhões de hectares. Quando a gente fala do agro, a gente só lembra do grande produtor de soja, não é isso? Aí você olha assim, não, você não precisa, você tem muito. Mas e cadê o pequeno produtor? A ministra dos povos indígenas declara de forma bem aberta, Coronel Assis, que na aldeia dela eles estão plantando maconha. Estão vendendo maconha. Aí o índio, como nós temos aqui nos Parecis, não podem abrir a área para plantar soja, arroz, feijão, milho. Mas lá no Maranhão pode plantar maconha, porque a maconha é medicinal, eles têm uma, como que eu posso dizer, uma tradição de tomar chá de maconha, comer maconha. Nunca foi tradição indígena. No Brasil, não. Mas lá está sendo. E aí não tem problema desmatar para plantar maconha. Eu acredito que maconha deve ser plantada em pequeno espaço, né? Essa semana eu não tive nem tempo de conversar com os deputados, eu tive que... Nossa vida lá é assim, em várias comissões. E aí eu saí, a deputada Silva foi para a comissão dos povos indígenas, acho que o Medeiro estava em outra, o Assis na de segurança, e eu fui chamada com urgência para ir na comissão do desenvolvimento regional, para pedir vistas, Medeiros, de um projeto de lei de um padre lá, pasme, para que possa ser legalizada a plantação de maconha para os pequenos produtores, para que esses pequenos produtores possam ter condições de viver com dignidade. E aí a gente tem o grupo nosso é muito unido, enquanto um corre aqui, o outro corre ali, um corre aqui, outro corre ali, e eu fui para lá, e aí a gente conseguiu suspender. Não entrou na pauta dessa semana, mas a luta vai continuar na próxima. Então, eles estão se articulando. E se vocês perderem a oportunidade de nos ajudar essa semana, não é na outra semana. Não é no final do mês. É nessa semana. É nessa. Começa segunda-feira a briga. A deputada já conseguiu uma audiência no STF, eu não vou poder estar lá, porque eu já tenho um outro compromisso no estado de Mato Grosso, que eu tenho que cumprir uma agenda pela manhã, e eu não consigo voo para estar à tarde lá em Brasília, que o voo sai daqui só no finalzinho da tarde.
E no outro dia marcado lá também, que é muito importante. As nossas pautas são assim. Não dá nem para brincar. Preciso dos senhores. Segunda, terça, quarta, quinta-feira em Brasília. Se lá tiver 100 mil índios que vivem enganados, precisamos ter lá 200 mil cidadãos de bens e produtores para mostrar que vocês produzem em prol, inclusive, do povo indígena. Eu vou pedir para passar a palavra para as pessoas que queiram falar aqui. Eu vou colocar a distribuição de 10 pessoas. Então, eu peço que levantem a mão e procurem aqui o Vinícius, que o Vinícius vai dar a palavra. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma fala? Quem que levantou a mão? Eu cumprimento aqui o prefeito Abimael, cumprimentando os deputados federais, a toda a mesa, assistência e a Polícia Militar. Como vimos aqui, é sério esta questão. Sabemos que é um ato antidemocrático do nosso governo federal, que é um governo que veio para desgovernar. A cada semana é uma nova para poder apisunhar o agricultor. O agricultor, o pecuarista, deputados, já está praticamente quebrado. O agro, o negócio, o agro, pela mesma forma. E aí, todo dia, é aprovando a maconha, é o aborto. Quem fazem as leis no meu conhecimento no país é a Câmara Federal e o Senado. Me desculpem que vocês estão na frente, estão defendendo aí essa demarcação. Sabemos que isso é um golpe. A área indígena hoje no Brasil é 14% da área total brasileira. Não tem índio para isso. E todos nós sabemos disso. O que precisa? É o povo brasileiro reagir. Porque esse desgoverno está aparelhado, começando aí do Supremo, passando pelo Executivo, o Congresso. Sabemos que a maioria do Congresso está conivente. O Senado, pela mesma forma, uma grande maioria, que me desculpem os senhores se vocês não merecem ouvir, claro, porque vocês não vão responsabilizar pelos outros. Nós não podemos generalizar. Mas sabemos que temos que tomar uma atitude. E essa atitude é nossa. Nós não precisamos de esperar que Deus vai mandar anjos em nosso socorro. Essa missão é nossa. Porque se nós dependermos desse desgoverno, é todo dia, que me desculpe a palavra, é uma desgraça na vida do brasileiro. Estamos caminhando a cada dia, que todos nós sabemos, a um país comunista, ditatorial. Todos nós sabemos disso. E todos nós estamos com a boca fechada, sem ação, procurando formas para sair. Sabemos o que é a saída. A saída é parar esse gigante, não é ir para Brasília, não é. Eu torço para que essa lei vote a favor do marco temporal. Tenho o maior respeito pelos índios, eles merecem, mas só que isso aí é um ato antidemocrático, é um golpe do governo federal. Índio não precisa de mais terra. Isso aí são áreas para ONGs internacionais explorar. Temos produtores aqui que vivem 30, 40 dias, 40 anos, 50 anos na sua área. Foi uma vida, foi uma luta, foi derramamento de sangue para ele poder ter aquela propriedade. E vem simplesmente uma lei que tem que desapropriar ele. Ele vai plantar maconha mesmo, porque foi até autorizado. Então, para mim, o que precisa? O Supremo está legislando
porque o Congresso está à mercê, está parado. Me desculpem, não estou generalizando todos, mas 90% ali está conivente, estão coniventes ao crime. Sabemos que estamos a caminho aí de virarmos escravos, e eu tenho certeza que nós vamos dar uns escravão bom. Tem muito homem de costa larga para trabalhar de graça para esse desgoverno. Então o que precisamos é de ação. É de ação, não vou me alongar de falar, porque todos nós sabemos, mas estamos aí calados, quietos, sem falar nada. Medo de ser preso. Quantos irmãos nossos presos lá em Brasília por nada, orando na porta dos quartéis? Nós não temos aí em nossa defesa nada. Supremo, Executivo, Legislativo, na sua maioria, aqui dos deputados federais e da Câmara, do Senado, e a maioria estão coniventes. E todos nós sabemos disso. E estamos calados. As redes sociais é só para fazer fofoca. Que eu vejo, não está sendo necessária para nada. Que atitude devemos fazer? É perigoso essa ação aí? Estão prestes a perder? Sim. Eu tenho assim uma imaginação, torço para que vote, mas vai ser votado no Senado e derrubado pelo STF, porque eles estão legislando. Eu não sei mais quem que governa o Brasil. É o STF, é o Executivo, quem? Então, claro que vocês estão aí, tenho o maior respeito, repito de novo, que vocês não merecem ouvir, porque vocês estão defendendo o povo, mas a maioria lá não. E nós sabemos e estamos quietos, e vendo a coisa acontecer, o pecuarista quebrado, o país afundando, a espinhela dorsal do país, gente, todos nós sabemos, estamos quietos, quietos, preferimos ficar com a boca fechada e virar escravão para trabalhar para o governo, do que falar, do que gritar pela independência. Então saída tem, gente, é unir, a saída é parar o agro, é parar a pecuária, é parar o comércio que vende para o agro, o transporte brasileiro, é parar esse gigante. Infelizmente temos que falar Brasil, porque sou brasileiro, mas essa corja que nos defende, a maioria deles está nos envergonhando. É isso o meu recado. Saída tem, é parar o gigante. Parou o gigante, quietos. Não é como procurar polícia, não é para BR, não é para Brasília, vai ser preso, é levar ferro de novo. Irmãos nossos tá lá, ué. Eu tenho parente preso lá e não pode nem ser visitado. Caramba, e o resto do brasileiro? Estamos aí quietinho, ó. Essa pendenga aqui é uma delas. Perdemos o direito de propriedade, estamos perdendo tudo. O maior sustentáculo de uma democracia hoje é o direito de ir e vir, estamos perdendo. Não temos direito de falar, a imprensa regulada, estamos calados. A saída é essa, é parar o gigante. Infelizmente, eu quero ver o Brasil parado 30, 40 dias, deputados, se a coisa não acontece. Mas preferimos boca fechada e virar escravão para poder trabalhar para esse desgoverno aí. Fica meu recado, fica meu pesar a todos. Boa noite a todos. Vou ser bem breve nas minhas palavras. Parabenizar, doutor Sérgio, pelas palavras aí, sábias palavras. Dizer que hoje sim estamos com uma estabilidade muito grande jurídica. Eu quero procurar para os deputados federais, o marco temporal no STF já está sendo votado, 4-2. E se o STF votar primeiro do que o Senado, qual lei que vai valer? Quando a gente coloca algum projeto em votação na Câmara de Vereadores aqui, a gente tem um parecer jurídico. Eu acredito que na Câmara Federal e no Senado tem vários pareceres jurídicos.
Então não é matéria de discussão no STF se já tem os pareceres aprovados, porque eu acredito que o presidente do Senado e nem da Câmara Federal bota um projeto inconstitucional para ser votado. Então, fica aqui a minha pergunta para os senhores, e a gente tem que ir no ponto raiz. Não adianta a gente ficar brigando aqui e sem a gente ter noção do que a gente quer. A gente tem que lutar na FUNAI e cobrar a Casa Civil da Presidência para parar com isso aí, porque quem assina as áreas indígenas é o presidente da República. Então a gente tem que fazer também pressionar, deputados, na Casa Civil, para que pare com essa história de estabilidade jurídica. São essas minhas palavras. Um abraço, fiquem todos com Deus. Mais alguém? Boa noite a todos. Em nome da Coronel Assis, Coronel Fernanda, Dona Silvia, Coronel Medeiros, o prefeito Abinal, cumprimentar a todos aqui. Resumindo o que o doutor Sérgio falou, tiro o boné para você, que é o que... E da OAB, né? Eu já tirei o chapéu para você lá na Câmara esses dias. É isso que tem que ser feito, a cobrança que você fez aqui para o nosso deputado. Já conversamos ali com os vereadores ali, já estamos programando a Câmara de Vereadores, os vereadores que quiserem ir sair daqui na terça-feira já para Brasília. E hoje no almoço o senador Jaime ligou para mim, o Coronel Assis, e falou que vai ser aprovado, pelo que ele tem já a maioria lá no Senado. Ele me ligou, falou que vai ser aprovado semana que vem, né, o marco temporal. E a pergunta que eu faço também é o seguinte: aí se o governo federal vetar, vai voltar, lógico, para o Senado de novo e para a Câmara ou só para o Senado? Só isso. Boa noite, obrigado. Congresso Nacional. Volta para o Congresso derruba o veto. Boa noite a todos. Cumprimento aqui a todos na pessoa da presidente da audiência, a deputada Coronel Fernanda, também a todos na pessoa do presidente do sindicato, Luiz Gustavo. Deputados e pessoal, eu vi ontem, Santana do Araguaia não vai ser atingido territorialmente com esse decreto, com essa demarcação. Mas como a deputada Silvia falou, eu vim aqui para defender a economia também. Que se esse conto de Nárnia vinha a ser firmado, todos nós vamos sofrer. E no mesmo espírito que eu vim aqui, quero externar aqui todo o nosso apoio ali em Santana do Araguaia, que eu vim aqui disponibilizar para ouvi-los. Eu me disponibilizo também em tudo que em Santana do Araguaia, na pessoa do sindicato, puder ajudar, nós vamos junto nessa luta. Tá bom? Porque, como diziam os antigos, mais experientes, quando você vê a barba do seu vizinho pegar fogo, coloque a sua de molho. Então, que externo aqui, me solidarizo liso e também junto aqui forças a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Para nós é uma grande alegria estar aqui participando dessa audiência. Cumprimento a mesa aí, em nome do prefeito de Vila Rica, aí, nosso colega antigo aí. É com muita tristeza que eu estou aqui. Sou um dos proprietários da lista. Tenho uma propriedade lá há 30 anos. 30 anos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Iron aqui de Confresa, sou médico aqui da região e trabalho na fazenda e na agropecuária. 30 anos atrás, deixei Goiânia e vim aqui para a nossa região. Desmatamos, pelejamos, suando, com tudo o que tinha que fazer, foi feito. E agora, depois disso, vem essa notícia. Primeiro, os índios que estão lá, eram todos funcionários meus, em 2002, na prefeitura de Confresa. Todos eles, Daniel, Guilherme,
Marcos, Rodolfo, todos eles eram funcionários da Prefeitura de Confresa no ano de 2002. Não existia nenhum índio lá. Nunca nem passou índio por lá, nunca tinha passado. Em 2006, também não tinha nenhum índio. Nenhum estudo desse aí foi feito lá. Ninguém passou, ninguém procurou. Isso aí tudo realmente é fake news e inventado. Primeiro, nunca teve índio. Segundo, os índios que dizem que estão lá são falsos índios. São mestiços oriundos do Maranhão aqui do Pará, que residia em Confresa. Eram todos amigos do meu nosso lá. Inclusive, só para citar o tanto que a gente conhece deles, o Daniel, que é o cacique lá hoje, ele era cantor de uma banda chamada Banda Nações. E participava com nós lá nos comícios, toda a nossa política. Então, primeiro, nunca teve índio. Segundo, os índios que estão lá são falsos índios. E terceiro, o número de aldeias na nossa região. Há uns 20 anos atrás, eu participei de uma reunião aqui em Vila Rica, até o Netão estava presente, na época do Ricardo Preto, e eu falei lá, a nossa região vai ser discriminada pelo tanto de índio que tem e tanta aldeia que estão marcando. Isso há 20 anos atrás. O deputado Humberto, que estava lá na hora, lá, falou que estava desconjurando os índios, pegou um cacique e colocou lá em cima, lá, o cacique falou, o sangue também corre na minha veia. Eu falei, então corre, trabalha, ganha dinheiro para o conforto, compra a terra e vai usufruí-la. Porque nós estamos fazendo isso. Nós trabalhamos e compramos a terra. Agora, vim de mão beijada, que governo é esse? Qual a função de um Estado em que tira o produtor e entrega para quem não trabalha? Em que tira o estudante e entrega para quem não estuda? Que tira do funcionário e entrega para quem não faz nada? Mas, esse era o meu testemunho aqui. Mas a grande pergunta é o seguinte: toda essa conjuntura é muito maior do que as nossas áreas e maior do que a nossa reserva, como já foi falado aqui. E o que vai ser feito? A gente vê coisa muito maior lá no Senado e os senadores não fazem nada. A gente vê muito mais coisa lá, indecentes, imoral, arbitrária, e nada foi feito. Independente, igual o colega começou a falar aqui. O Brasil é um país em que o vigilante não vigia. Quem devia vigiar o Brasil, que era o Supremo Federal, não vigia. Está aqui a OAB. E eu faço até uma pergunta para ele. O que a OAB Nacional fez para evitar isso? Nada. Não é verdade? O que a sua OAB fez? Talvez aqui numa sessão, talvez aqui no nível municipal você tenha feito a sua parte. Mas em nível nacional, a OAB é conivente com tudo. O vigilante não vigia. A legislação até que está sendo feita. Mas o desgoverno, a injustiça, a precariedade e o comunismo, infelizmente, tomou conta do Brasil. E eu deixo a pergunta aqui para as deputadas e para transferir para os senadores. Obrigado por vocês estarem participando. Mas o que vai ser feito? Pela nossa reserva, contra a nossa reserva e também pelo Brasil. Eu sei que está uma dúvida, e ela é razoável, se o STF aprovar primeiro lá, votar primeiro, o que aconteceria? Essa dúvida não é só de vocês, inclusive tem juristas com dúvida nisso, né? Bom, o que ocorre?
o STF, se seguir o rito que é para seguir, acontece o seguinte: o próprio voto do Alexandre já se mostrou ali que eles deram uma amenizada na coisa. Vocês notem que o voto dele, ele propõe, bom, e se a gente colocar para indenizar? Já abriu um flanco ali. Então, outro ministro disse, mas se for para indenizar, então não vai ter demarcação. Mas o fato é que eu já senti que o clima não me parece estar de enfrentamento. Então, se eu tiver que arriscar, eu digo o seguinte, respondendo objetivamente a pergunta. Que jeito que fica se o Congresso aprovar a lei antes de terminar o julgamento? A resposta certa, se fosse uma questão de vestibular, é o seguinte: fica prejudicado o processo de Santa Catarina, encerra-se a conversa de novas demarcações e essa coisa toda. Esse é o cenário que deveria, pelo menos, seguir, caso eles resolvam andar pelo que a lei diz, pelo que o direito diz, jurisprudência, essa coisa toda. Então, esse é o ponto, respondendo essa pergunta objetivamente. Volta para o Congresso e o Congresso derruba o veto. Tá? Eu quero aqui agradecer a todos que estiveram aqui presentes, às autoridades que estão aqui presentes, pelo dia de hoje, por essa reunião. Aguardamos também sugestões de todos vocês, se puderem entrar em contato conosco pelas nossas mídias sociais. Pessoal, a gente está pedindo para que vocês mandem mensagem para nós nas nossas mídias sociais. Nós atendemos, respondemos, a nossa equipe está preparada para receber vocês. Essa comissão, ela começou não só também pela demanda na Câmara Federal, mas também porque muitas pessoas nos procuraram nas nossas mídias sociais, passando informações sobre a real quantidade de pessoas que vivem naquela localidade, desde quando que vivem naquela localidade. Falaram sobre a história do índio que já trabalhou na prefeitura. Então, são informações, são fatos históricos que vão orientar a todos nós. Outra coisa, começou a contar o prazo, salvo engano, porque eu não vi ainda a publicação no Estado do Pará, mas hoje vocês fiquem atentos. Os proprietários que estão já envolvidos nessa área, procure um advogado, ou juntos às instituições que já estão presentes aqui, porque vocês vão ter que fazer a defesa administrativa, tá? Nós vamos fazer a parte política, vamos fazer junto com vocês a parte de visita nas autoridades para mostrar que vocês existem, mas, em contrapartida, os profissionais vão estar fazendo também a parte de resposta administrativa, porque se você não fazer, você pode ser julgado à revelia, ou seja, vocês vão perder a oportunidade. Então, precisamos trabalhar de todos os lados. Quero aqui agradecer a todos, que Deus possa nos abençoar, e desejo paz, alegria e prosperidade na vida de cada um que está aqui hoje, e muito obrigada.